Boa noite, tudo bem? Felizes estamos por mais uma terça-feira. Graças a Deus, uma terça-feira de temperatura amena, né? Para quem gosta de frio, como eu. Bastante movimentado o chat aqui. Para vocês que não acompanham ao vivo, não tiveram oportunidade de acompanhar ao vivo, eu sugiro que pelo menos alguma vez venham, porque é bastante interessante a troca que acontece aqui. Começando então, deixo o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita, a vocês que acompanham pelo SoundCloud, acompanham pelo YouTube. Muito obrigado pelo prestígio, pelas palavras de motivação. É sempre muito positivo o contato com vocês. A vocês também que acompanham na minha página. E a vocês que estão sempre aqui, né? A Cláudia, do Rio de Janeiro. Vamos lá para o mapa. Fabiola, de Várzea Grande, no Mato Grosso. A Camila, do Rio Branco, no Acre. A Carolina, de Embu das Artes. A Virgínia e o Tielo, de Porto Alegre. O Tielo que está entrando num perfil diferente aí, mas já avisou. A Noêmia, de Belo Horizonte. A Áurea, de Paraipaba, no Ceará. O Elson, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. O Carlos José, aqui de São Paulo, capital. O Expedito, de Trindade, Pernambuco. A Maria e a Marley, ambas de Curitiba. A Edna, de Suzano, aqui em São Paulo. O Fred, de Joinville. A Silvana, de Jundiaí. A Tânia, de Rio Preto. A Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo. A Rosita, de Blumenau, em Santa Catarina. E a Luciene, de São Gonçalo do Sapucaí. A todos vocês, muito bem-vindos. Vocês também que não disseram o nome aí, muito bem-vindos. São mais de 40 pessoas no momento. É assim que nós vamos indo. Seguindo em frente. Queria deixar aqui também manifesto a minha gratidão a todos vocês que me ajudaram. Eu coloquei isso na minha página, mas queria deixar para vocês também, que finalmente eu consegui terminar o meu primeiro livro, tá? Ele chama A Angústia do Crescer. Ainda vai passar pelos processos normais de revisão, mas o conteúdo já foi colocado, então esse é um momento muito importante na minha vida. Uma luta muito grande que foi para conseguir terminar esse livro, e em breve ele vai estar aí disponível a todos vocês. Esse estudo também do autodescobrimento, o primeiro vídeo dele ultrapassou a marca de 10 mil acessos, graças a vocês compartilhando aí. O conhecimento de Joana e de Divaldo vai chegando cada vez mais longe. A Cristina do Espírito Santo também deixou a mensagem aqui que ela conseguiu comprar as duas obras, tanto a que nós estudamos hoje quanto a de quarta-feira, pelo site da Mansão do Caminho, tá? Então vocês que ainda não têm a obra original e querem adquirir, para prestigiar e fazer valer o trabalho dos autores, fica aí a dica, caso não estejam encontrando em suas casas espíritas. E a Cássia de Teresina também chegou. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita, que disponibiliza o espaço, que disponibiliza a plataforma e os meios de divulgação. E eu sou Vitor Antenori Rossi e falo aqui da Grande São Paulo. Hoje é o encontro de número 20 e falaremos das distonias e suas consequências, parte 2. Continuando então, a partir do último slide, aquele da semana passada. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor em interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Então, para quem não se lembra, afinal, é muita coisa, né? Acompanha estudo aqui, assiste palestra, assiste filme. Então, nós estamos falando da origem das distonias, né? Da origem das disfunções, que começam no perispírito, começam no espírito, se irradiam para o perispírito, até chegarem ao corpo físico, baseado nas vibrações energéticas que nós emanamos, nas nossas emanações energéticas. Então, aquilo que nós vibramos determina se adoeceremos ou encontraremos a cura. A Carolina deixa aqui uma mensagem
Parabéns, Vitor. Você é uma inspiração a nós jovens. Olha, então eu vou considerar todos aqui, porque somos todos jovens. Porque durante a minha adolescência, principalmente, sempre foi colocado que eu era muito ranzinza, assim, né? Um espírito velho num corpo jovem. Então você me chamando de jovem é até diferente do que eu estou acostumado a ouvir, apesar dos meus 30 anos. Mas como o espírito transcende essa questão material, eu sei que tem muito jovem de cabelo branco aqui também. Então é uma motivação para que nós todos sigamos em frente. Continuando então na obra. Na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos e outras da área psiquiátrica. Mesmo quando a sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Então aqui tem bastante informação, apesar que todo parágrafo deles tem bastante informação. Na mesma ordem, que ordem? Essas ordens que eles referiram ao adoecimento do corpo físico, eles estão dizendo que elas também se referem ao campo psiquiátrico e psicológico. Quando nos referimos a transtornos psicológicos, né? E transtorno psicológico pode ter o toque, a depressão é um transtorno psicológico, o borderline é um transtorno psicológico psiquiátrico, as fobias, de forma geral, elas têm origem no espírito. E aí eles colocam essa ressalva, porque as pessoas normalmente vêm a perguntar nesse sentido. Mesmo quando a sua psicogênese, Gênese nós sabemos que é a criação, né? Tanto que o primeiro livro da Bíblia é a Gênese. Então a Gênese vem da criação. Psicogênese significa aquilo que é criado na mente. Então mesmo quando a sua psicogênese, ou seja, a sua formação mental, se encontra na hereditariedade, ou seja, eu tenho isso dos meus pais eram depressivos, meus pais eram borderline, ou meus pais eram obsessivos ou esquizofrênicos, ou isso se origina nos fatores estressantes, o estilo de vida que nós levamos, a alimentação, as situações econômicas e de saúde que nos estressam, ou nos socioeconômicos, né, aqui mais especificamente a parte econômica, ou psicossociais, que se refere a como nós nos relacionamos mentalmente, emocionalmente com as outras pessoas, e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre, e aqui eu grifei o sempre, o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano, tá? Então, todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano têm origem no ser espiritual, porque ele é sempre o agente, portanto, quem age, quem proporciona, quem toma a ação, né? Não é uma coisa passiva. Não acontece por azar, não acontece por esse infortúnio, não acontece por uma escolha que venha de fora. Ela acontece naturalmente pelas influências do meu psicológico, do ser espiritual, e isso vai promover o adoecimento ou não. E a cura, né? Então, isso é importante assim, caso existam pessoas na sua família, ou você esteja se identificando, não precisa ficar sempre preso a essa fatalidade genética. As coisas podem ser modificadas sim, tá? Nós vemos filhos que não repetem a hereditariedade dos pais e depois ela se representa no neto, tá? E eu não estou dizendo daquelas doenças que pulam uma geração. Então, quer dizer, ele continha o gene, porque ele passou isso para o filho dele, mas ele não reproduziu. E aí o filho dele veio a reproduzir depois. Então temos que tomar muito cuidado com isso, para não ficarmos presos. Meus pais eram depressivos, eu também vou ser depressivo. Não, não é desse jeito. Porque mesmo que exista uma hereditariedade que me leva a fobias e a desconfortos psicológicos, a origem disso tudo ainda é no ser espiritual. Como nós já vimos anteriormente, a família onde vou nascer, a genética da qual vou dispor, ela é escolhida baseada no meu espírito e não o contrário. Tá? Eu não vou encarnar em uma família que tem propensão à depressão
se não houver isso no meu ser espiritual. Não há necessidade de eu me deprimir se a depressão é resolvida. Porque seria muito difícil, por exemplo, né? Se você parte da premissa de que existe uma sorte, então foi sorte Jesus viver até os 33 anos, né? Numa época em que a medicina era de baixa qualidade. Então, e se ele morre de uma gripe? E se ele morre de uma tuberculose? E se ele morre de um câncer? Então, quer dizer, foi sorte? Não. Tinha um propósito, tinha uma proteção, tinha uma escolha genética para isso, e a própria vibração dele, já sublimada, impediu que o corpo dele adoecesse. Tá? Então, não podemos ficar presos sempre a essa questão da hereditariedade. Mas também não devemos excluí-la, né? Deixa eu só voltar aqui para que isso fique claro, porque senão pode parecer confuso. Como é que você me fala para fazer uma coisa e depois fala para fazer outra? Quando eu digo não excluir a parte genética, a parte hereditária, não excluí-la até do pensamento. Bom, se eu nasci em uma família de depressivos, se eu nasci em uma família de pessoas que têm toque, se eu nasci em uma família de pessoas ansiosas, eu já tenho que considerar isso como um sintoma. Eu não preciso que a depressão apareça em mim para me considerar depressivo. Eu já devo fazer isso antes que ela apareça. Aí eu trabalho na profilaxia, quer dizer, na prevenção, e ela talvez não apareça, ou quando ela aparecer, eu já estarei mais preparado para lidar com ela. Um indivíduo que está em terapia, por exemplo, ele sofre muito menos com o episódio depressivo do que aquele que procura a terapia quando o episódio acontece. Então, se na sua família já existe uma predisposição, não fique pensando que você é sortudo e que você não vai repetir isso, mas estude, né? Qual que é a origem da depressão na parte psicossomática? O que isso pode ter de relação com o ser espiritual? Porque provavelmente você carrega essas informações que vão eclodir dependendo dos gatilhos aos quais você se apresentar. Voltando ao texto, esse feixe de energia pensante, que é o espírito, age e, ao fazê-lo, preserva a capacidade que lhe é peculiar, ou perturba, de acordo com o direcionamento das suas manifestações. Aqui ele já dá uma outra informação de graça, né? Complementar lá do capítulo 1.2, Interação Espírito-Matéria, se eu não me engano. Esse feixe de energia pensante que é o espírito, então isto é o espírito, um feixe de energia pensante, tá? Sem forma, sem necessidade de materialização por si só, né? Naturalmente é mais etéreo ou mais materializado de acordo com a sua evolução, mas ele não tem a forma humana. A forma humana é adquirida porque encarnamos na Terra. Age e, ao fazê-lo, preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturba, de acordo com o direcionamento das suas manifestações. Então, aquilo que nós já trazemos vai se manter dormente, tá? Então, a sua necessidade de adoecer, se você alterar o seu padrão vibratório, pode ser que ela não venha a acontecer, mas se você talvez nem tenha uma necessidade de adoecer ou tenha um funcionamento regularizado, se você bombardear isso com energias negativas, aí pode chegar um adoecimento. E esse adoecimento tanto em nível físico quanto em psicológico. Voltando ao texto. Exteriorizada a ação mental ou física, ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que objetiva e, conforme a sua qualidade positiva ou negativa, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário, que é o perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade a doenças. Então, exteriorizada a ação mental ou física, né? Eu coloco em prática, eu aceito aquele pensamento ou eu inicio uma ação. Pode ser, por exemplo, eu fico pensando numa raiva, numa mágoa, alguém fala uma coisa que eu não gosto e eu começo a elaborar aquela raiva, aceito aquela raiva e aí atuo aquela raiva falando um palavrão, dando um soco na pessoa, quebrando um vaso na parede ou coisa do tipo. Ondas de energia
carregadas de força, viajam no rumo que objetiva e, conforme a sua qualidade positiva ou negativa, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário, resultando em capacidade de saúde ou receptividade de doenças. Aqui entra de novo aqueles trabalhos trabalhos espirituais, que as pessoas chamam de macumba, mas a macumba é o instrumento, né? Então é muito ruim que as religiões africanas sejam associadas apenas a esses trabalhos, né? Tem gente boa em todo lugar e tem gente ruim em todo lugar, então nós não podemos ficar presos a esse preconceito. Mas aqueles trabalhos espirituais, que podem ser positivos ou negativos, funcionam dessa forma. Então, talvez você já tenha ido a uma casa espírita ou feito um tratamento que é realizado à distância. Então eles falam para você, quando for 8 horas, você se deita no seu quarto e mentaliza e fica lá por meia hora ou fica lá por 1 hora que você estará em tratamento. Para algumas pessoas é inclusive difícil acreditar, né? Mas, poxa, devem estar falando isso porque não querem me atender. Mas não. Não necessariamente virá um espírito para cuidar de você, mas a capacidade de vibrar, se o objetivo for a tua saúde, pode acontecer de qualquer lugar. Claro que o alcance desta vibração varia de acordo com o grau evolutivo do espírito. Tá? Eu, Vitor, se quiser promover o bem mundial pela mentalização de paz a todos os seres humanos, eu não tenho condições de fazer isso, se comparado, por exemplo, ao espírito de Chico Xavier. Mas eu posso, de repente, vibrar positivamente por mim mesmo e pela minha casa, né? E pela minha família. Eu já posso começar por aí. Então, quando aqueles indivíduos fazem o trabalho, eles canalizam ali uma energia que vai em direção ao indivíduo, tá? Então, alguém faz um trabalho maligno para mim, ele quer que essa energia chegue até mim. Então, ele tem poder que essa energia chegue até mim. Só que o poder dessa energia me acertar ou não vai depender do nível de proteção que eu tenho espiritual, pela vibração, pela harmonização que eu tenho do meu corpo. Se eu for uma pessoa desequilibrada, é natural que isso vai me pegar. Tá? Então você está aí vibrando ódio para mim, quer que aconteça coisas ruins, e eu estou lá dentro de um prostíbulo completamente alcoolizado, voltando para casa bêbado, dirigindo um carro, a chance de eu sofrer um acidente é muito maior, porque eu já estou absorvendo as suas energias negativas. Agora, se o indivíduo vibra essas mesmas energias e eu estou lá proferindo uma palestra numa casa espírita, focado no que eu estou fazendo, é muito mais difícil de que essas energias interfiram na minha conduta. Então, tanto para curar quanto para adoecer, nós conseguimos enviar essas ondas de energia. Resultando, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário, resultando em capacidade de saúde ou receptividade a doenças. Que é o que eu volto a dizer, né? As doenças estão ao nosso redor o tempo todo. Nós é que não nos sintonizamos com ela. O tempo todo eu estou respirando bactérias, o tempo todo eu estou em contato com possibilidade de contato com vírus, com micróbios, mas eles vão atuar se o meu corpo estiver predisposto, se o meu corpo estiver enfraquecido no seu sistema imunológico. Tá? E isso está relacionado com o perispírito. Quando nós mentalizamos negativamente essa energia, o perispírito enfraquece essas defesas, tá? E imaginemos que sejam os porteiros de um prédio, você coloca aquele porteiro para dormir e aí a pessoa entra e faz o que quiser. Tá? Pelo contrário, quando você mentaliza positivamente, é como se você desse um ânimo naquele porteiro e ele não dormisse de jeito nenhum. Continuando no texto. Para o tentame do reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constituem os valores que reparam as engrenagens supersensíveis do modelo organizador biológico, restabelecendo-lhe a harmonia e, no caso psíquico, refazendo os campos nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras células nervosas. Vou voltar aqui. O Sérgio disse que na família dele tem 2 irmãos especiais e mais 5 que têm distúrbios de comportamento, inclusive ele. E ele considera que ele está na família certa. É difícil muitas vezes assim, né? Pode acontecer de um indivíduo estar numa família totalmente desequilibrada, porque ele é o missionário, porque ele é o agente neutro, ele é o grupo de controle, vamos por assim dizer, mas
é muito difícil. O indivíduo tem que ter um mérito muito grande, tá? Eu dei uma palestra uma vez em uma casa espírita em Fernandópolis, e chegou lá uma senhora, os 5 filhos dela eram deficientes mentais. E ela não abandonou eles, ela era pobre, ela tinha dificuldades, mas ela recebia ajuda de pessoas, mas ela não os abandonava. Alguns tinham até dificuldade de locomoção. Ela levava, né? Eu digo levou porque eu estava lá e vi, mas depois me disseram que isso é uma conduta rotineira dela. Ela levava esses 5 filhos que tinha que praticamente carregar pelo braço, colocar sentado na cadeira, em alguns tinha até que limpar, porque às vezes começava a babar, e colocava os 5 sentados para assistir palestra, sentava ela também, e ela fazia isso toda vez. Então aí sim é crível entender que essa mulher é diferenciada, que essa mãe veio para cuidar desses indivíduos, que ela talvez não partilhe de tantos distúrbios quanto eles, mas são raros esses casos. Na maioria das vezes nós temos alguma afinidade com aquelas pessoas que nos cercam na questão negativa também. Então, quando nós tentamos reequilibrar o bem-estar, interiorizar o ser e o pensamento carregado de amor, os valores reparam essas engrenagens supersensíveis do modelo organizador biológico, quer dizer, aquilo que organiza o corpo físico, que são engrenagens supersensíveis, quer dizer, qualquer alteração mais brusca, qualquer energia mais pesada pode provocar um adoecimento. Restabelece então a harmonia e, no caso psíquico, refaz os campos nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras células nervosas. Aqui uma nota do expositor, significado simples de dicionário. Primeiro, peptídeo, composto constituído de aminoácidos produzidos sinteticamente ou formado por hidrólise de proteínas. E o neuropeptídeo. Qualquer peptídeo endógeno, endorfina, encefalina, vasopressina, que influencia a atividade ou funcionamento neural. São reputados neurotransmissores, embora alguns sejam também hormônios. E aí, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, porque isso daria um estudo por si só, mas também a neurologia não é a minha área de conhecimento, então eu não vou entrar muito fundo nisso. A Candace Pert, tá? Através desse nome, você chega no artigo dela, deu uma palestra, e dessa palestra, Harry G. Stanfrey fez um artigo, tá? Isso é fácil de encontrar na internet, onde ela colocou o seguinte: quando documentarmos o papel primordial que as emoções expressas através das moléculas de neuropeptídeos desempenham em afetar o corpo, tornar-se-á claro que as emoções podem ser a chave ao entendimento da doença. Então ela é uma pessoa que está à frente nesses estudos, que propôs, isso claro, para o campo científico ainda é uma hipótese, mas ter uma hipótese como essa no campo científico atualmente é algo maravilhoso. Tá? Porque esses estudos começaram nos anos 70, e essa obra que nós estamos estudando foi escrita nos anos 70. Então isso mostra o quanto o Joanne estava à frente do tempo. Agora que eles estão chegando à conclusão que os neuropeptídeos, atuando no sistema nervoso central, atuando ali nas sinapses cerebrais, podem sim influenciar no surgimento de doenças, e eles são movimentados pelas emoções. Baseado nas nossas emoções, são originadas as descargas que permitem ou bloqueiam a liberação da ação deles no sistema nervoso. Então, isso é um avanço imenso, porque podem chegar à conclusão de que as emoções realmente estão na base das doenças. Que não, os desequilíbrios começam nas emoções, portanto, na psique, e depois elas atuam no corpo físico. Estamos distantes dessa realidade? Estamos, tá? Estamos distantes dessa realidade porque quando você pensa na psicologia, ela ainda é uma ciência relegada. Tá? O psicólogo ganha mal, de forma geral. O psicólogo, são pouquíssimos os empregos onde ele é bem remunerado. A carga horária dele é pesada, tem que trabalhar 40, 30 horas, fazer um monte de atendimentos, tem que fazer muita leitura, e para ajudar nesse sentido de reequilibrar a parte psicológica que pode vir a ser comprovada como a responsável pela criação das doenças. Mas a sociedade ainda endeusa os indivíduos que trabalham com o biológico.
Como eu sempre falo aqui, eu não imagino que um médico deva ter menos prestígio, mas seria legal que as outras profissões tivessem um prestígio maior também. E nisso inclui a pedagogia, porque já trabalha na base do ser na criança, isso trabalha na fisioterapia, porque você consegue trazer de volta o ânimo para um indivíduo que tinha se deprimido, e qualquer outra ciência que atue na área da saúde ou da educação, que envolva o campo mental. Mas nós ainda ficamos presos ao orgânico, né? O remédio, ao médico, sobrecarregando esses profissionais também que vivem em rotinas estressantes, e enquanto aqueles que poderiam atuar em alguma forma são relegados como se fossem técnicos, profissionais técnicos. O psicólogo é uma pessoa que muitas vezes eu ouço, né, que não serve para nada, que não tem função para nada, quando na verdade é a profissão do futuro. Quando essas ciências se concretizarem, aí os psicólogos serão valorizados, e todos aqueles que eu citei serão valorizados igualmente. Porque o médico se tornará responsável por cuidar daqueles que não cuidaram do psicológico. Mas a sociedade cuidando do psicológico, igual ela faz com o biológico hoje, colocar o filho na terapia, não porque ele está doente, mas para evitar que ele fique, aí os próprios consultórios médicos vão diminuir bastante o número de pacientes. Mas isso é lá para frente. Tá? Então, quem quiser se aprofundar nisso aí, os campos emocionais atuam no sistema nervoso central através dos neuropeptídeos. Voltando ao texto. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas como remotas. Grifei de novo o todo, tá? Sempre. Eles não deixam espaços, né? Não são alguns, não são a maioria. Eles colocam como todo. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas como remotas. Aqui no chat também deixar um oi para a Eliane Cruz, que conseguiu entrar ao vivo, está muito alegre com isso. Nós também, seja bem-vinda. A Edianês também, que chegou depois aí. Sejam bem-vindos todos vocês. Então, se todo conflito procede do ser que pensa, e do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas como remotas, toda a resposta das minhas doenças está em mim. E todas as soluções para ela também, através da modificação de comportamento. Mas eu preciso primeiro identificar, por isso o autodescobrimento. Eu tenho que identificar o que é que está coberto, o que está oculto, o que está na sombra, o que me falta enxergar. E aí eu vou conseguindo evoluir. Tá? Para quem quiser entender um pouco mais dessa questão de sombra, no estudo da obra Triunfo Pessoal, procure lá Arquétipos Junguianos, parte 2, é o estudo sobre sombra. Isso complementa muito esse estudo aqui do autodescobrimento. Então, se está havendo alguma doença, se está havendo alguma depressão, se está havendo alguma tristeza, uma ansiedade, uma irritação que não para, você está se alimentando mais do que deveria, ou perdeu a fome, está com desejo sexual acima do normal, ou totalmente sem desejo sexual, que isso influencia, né? Tem casamentos que terminam por conta disso. Às vezes a pessoa está passando por um momento psicológico ruim, a libido dela está direcionada para outras questões, ou retida em situações não elaboradas do passado, então ela não encontra desejo sexual atualmente, aí o marido ou a esposa imagina que na verdade há um desinteresse, né? Então tome muito cuidado com isso. A pessoa com quem você está não ter um desejo sexual por você, não significa que ela não te ama, não significa que ela não te deseja mais. Talvez esse seja apenas um sintoma psicológico. Comer demais é outro sintoma psicológico. Dormir demais ou de menos, sintoma psicológico. Ficar irritado muito facilmente, também. Apatia, também. São sintomas psicológicos não tão graves, que não levam as pessoas a procurarem ajuda, mas que deveriam ser observados. O indivíduo percebe que está comendo demais depois que engorda 10 quilos. Aí já fica triste porque está 10 quilos mais gordo. Aí nessa tristeza não encontra motivação, e aí vira uma bola de neve. E depois para sair fica bem mais difícil. Até porque para engordar é fácil, emagrecer só sabe o tanto que é difícil quem precisa, né?
A Amélia confirma que na área da educação a problemática é a mesma. Assim, fiquemos tranquilos, vamos fazendo a nossa parte, porque eu acredito muito nessa questão da psicologia, que o trabalho é muito parecido com o de Moisés, tá? Nós vamos ajudar a conduzir as pessoas para a Terra Prometida, mas não vamos chegar a pisar nela. Eu acredito que mesmo que eu viva até uns 90 anos, eu ainda não vou ver a psicologia sendo valorizada como deveria, e menos ainda a educação, né? Que o professor deveria ser o profissional que tem o salário mais alto do mercado. Seguindo no livro, ademais, em se considerando os campos de força e afinidade que existem no universo, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta, já desencarnados, que passam a exaurir-lhe as forças por osmose espiritual, obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Esse parágrafo é bem grande, mas eu optei por não dividi-lo. Tá, então vamos com calma porque não temos pressa aqui, né? Ademais, em se considerando os campos de força e afinidade que existem no universo, o indivíduo sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta já desencarnados. Tá? Então nós vamos aí, seguindo em frente, percebendo que existem muita coisa acontecendo. É sempre importante ter em mente que nós não estamos no universo, nós somos o universo. Tá? Não existe uma limitação plena energética do Vitor. Você me afeta, eu te afeto, a chuva me afeta, o vento me afeta, tudo me afeta e eu afeto todas as coisas. O poder de afetação é tão grande que quando nós pensamos na extensão territorial do planeta Terra e pensamos que 7 bilhões de pessoas não são nada, nós ainda assim conseguimos afetar o planeta Terra. Nós temos aí buracos na camada de ozônio, nós temos o aquecimento global, nós temos o racionamento de água. Então, quer dizer, dá para afetar. Por mais insignificante que seja, a água mole em pedra dura bate e fura mesmo. Nós estamos destruindo a Terra. Tá? E da mesma forma, a Terra se refreia e começa a nos destruir em alguns pontos. E aí nós vamos observando os cataclismas e coisas desse tipo. Mas, de forma geral, o que nos compete avaliar aqui é que se existem estes desencarnados e eles têm uma vibração e eles não têm a imposição material, portanto eles podem entrar na minha casa, tá? Um bandido para entrar na minha casa precisa de um pé de cabra, precisa fazer qualquer coisa, mas um espírito não, basta que ele encontre uma sintonia energética comigo e aí ele entra. Tá? E não dá para precisar quantos tem. Se é 1, se são 10, se são 100. A casa de alguns indivíduos fica parecendo uma rave de tanta gente usando droga. É aquela coisa, ele mora sozinho, mas sempre tem um amigo usando droga, depois vem outro, e outro, e outro, e outro, espiritualmente falando, aquilo lá fica parecendo uma boate, né? E a pessoa não tem percepção disso. Vai dormir, tem pesadelos, não consegue dormir direito, fica com oscilações de humor e acredita que são apenas as drogas, né? Quando na verdade não são. Nós temos então que ficar atentos com isso. Tá? Que estes indivíduos desencarnados tiram as nossas forças por osmose espiritual, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Aqui então eles estão colocando o quê? Além desses espíritos, tem os encarnados. Então nós somos influenciados por nós somos influenciados pelo meio, influenciados pelos espíritos que estão no meio e influenciados pelos espíritos encarnados que estão no meio. Tá? É muita influência para acreditarmos assim que somos autônomos nesse momento da nossa existência. Vai chegar um ponto em que não vai haver, eu acho difícil. Tá? Porque quando você pega o Novo Testamento, em alguns momentos o próprio Jesus ficou bravo com os apóstolos.
por eles não terem fé, por eles terem medo, por eles não acreditarem, por eles desconfiarem. Então, quer dizer, mesmo Jesus, no espírito superior, em dado momento foi afetado pelo meio. Então, é muito difícil pensar que nós vamos chegar em um ponto em que o meio não nos afetará mais, que estaremos totalmente tranquilos. Não, tem que ter uma certa humildade nesse sentido. Tá? Essa afetação é necessária, é contínua e influencia positiva e negativamente em nossas vidas. Né? A Silvana coloca... foi até baseado nisso aí que eu fiz a pesquisa. A Silvana coloca que no espiritismo chamamos por vampirismo. São os vampiros energéticos, tá? Que nos furtam essas energias, mas eles podem então estar encarnados ou desencarnados. E do que se trata então é essa osmose espiritual, que é um outro rótulo que eles dão para obsessão. Nota do expositor. Osmose é a passagem do solvente de uma região pouco concentrada em soluto para uma mais concentrada em soluto, sem gasto de energia. Portanto, é uma passagem passiva. Podemos observar este processo quando temperamos uma salada de tomate com sal, por exemplo. Logo após um tempo, o acúmulo de uma solução aquosa no recipiente, que é a água que as células perderam para o meio, que estava hipertônico em relação à célula, ao acúmulo. Então, você joga o sal sobre o tomate tem água, tá? Dentro dessa água não tem tanto sal quanto fora do tomate, então a água vem na direção do sal, porque a osmose implica transformar os meios hipertônicos e hipotônicos em meios isotônicos, ou seja, equilibrar a quantidade de... Se formos pensar na parte psicológica, que um lado não fique mais potente do que o outro. Tá? Então, o isotônico é quando não há a diferença. Se um lado contém muito, é hipertônico. Se contém pouco, é hipotônico. Aqui tem uma forma mais clara de enxergar isso. Dessa pressão osmótica. Tá? Para vocês que estão acompanhando só pelo áudio, depois venham para o YouTube dar uma olhadinha na imagem. Uniforme. Antes de se adicionar a membrana semipermeável e a solução salina, o líquido está ao mesmo nível dentro e fora do tubo. Então, aqui nessa primeira imagem, nós temos um tubo colocado dentro de um recipiente e aqui tem água. Não tem nada demais aqui, só um tubo colocado dentro de um recipiente e esse tubo tem uma abertura aqui embaixo. O tubo é selado com uma membrana semipermeável e adiciona-se a água com sal. A membrana permite a passagem da água, mas não das moléculas de sal, porque a osmose precisa que essa membrana celular seja semipermeável, tá? Porque se for impermeável, a água não passa e não há troca. E se ela for totalmente permeável, você vai ter uma dissolução e o meio vai ficar novamente igualmente concentrado. Então aqui dentro do tubo, na boca do tubo foi colocada uma membrana semipermeável. As partículas de água passam, mas qualquer outra partícula não. E dentro desse tubo foi colocado sal. Tá? Tem água com sal, que são esses pontos vermelhos aqui. A osmose. As moléculas de água entram no tubo empurrando o líquido. Esta pressão osmótica faz com que ele se eleve acima do restante do líquido. Porque ali tem sal, na água não tem sal. Como dentro do tubo o meio está mais concentrado, a água sai de dentro do recipiente e sobe em direção ao tubo, e ela fica inclusive mais alta do que a que estava no recipiente. Soluto, a concentração de água é maior fora do tubo que dentro dele, na solução salina, mas o sal não é capaz de passar pela membrana. Qual que é o objetivo desse movimento? O objetivo seria que o sal estivesse presente em igual quantidade na água. Se não houvesse essa membrana, o sal seria trazido para a água, aí quando você mexe, por exemplo, ali com a colher, ele começa a desaparecer, o que é em excesso, que não pode mais ser absorvido, decanta, mas de forma geral,
A osmose, então, implicaria que um meio mais concentrado e um meio menos concentrado dividam essas energias para que ambos estejam na mesma concentração. Tá? Isso aplicado, então, agora na questão espiritual, que é isso que eles estão propondo como uma explicação, né, como uma correlação com a obsessão. Então aqui nós temos um meio, vamos pensar aqui na direita, este meio com um vermelho mais intenso, tá? Pense que é uma energia mais adoecida, tá? O pessoal está perguntando aqui como fazer então para resolver essa situação. Chegaremos lá. Então o indivíduo que tem a energia negativa ruim, quando se aproxima de nós, né, se nós tivermos uma energia positiva muito mais forte, poderá haver uma equalização. Tá? Como isso acontece? Às vezes você está num dia tranquilo, e aí chega uma amiga sua que está mal, está deprimida, está com raiva, está soltando palavrão pelos cotovelos, está com raiva do mundo, raiva de Deus, e começa a falar com você. Aquilo aos poucos vai te deixando um pouco pior. Nossa, essa energia dela está ruim, está negativa. Só que ao mesmo tempo, enquanto ela fala, ela vai ficando melhor. Tá? Quando a conversa termina, ela não está tão brava quanto estava no começo, só que você também não está tão tranquilo ou tranquila quanto estava no começo. Então, isso seria uma forma osmótica de entender essa divisão. Como funcionaria? À medida que eu evoluo como espírito, um ser completamente superior, tá? Completamente superior, tá aqui em cima. Ele se conecta com um completamente inferior. As energias positivas que ele tem são tantas que ele tem condições de absorver, de não ser tragado pelas energias negativas desse. O que acontece com nós que estamos aqui num planeta, nascemos em um planeta de provas e expiações e estamos no momento de transição? Nós funcionamos como visualizemos essa cena. Eu, Vitor, tá aqui a Camila lá de Rio Branco falando comigo. A Camila passou por uma experiência, vamos supor que ela tenha passado por uma experiência reencarnatória péssima, tá? Ela desencarna, vai para o umbral, ela está lá num poço de lama, enterrada até o pescoço, de raiva, de mágoa, de arrependimento, de culpa. E eu que não fiz tantas coisas quanto ela, mas que também não sou santo, chego ali perto e piso nesse poço de lama para puxá-la para cima. Ela vai subir metade do corpo e eu vou descer metade. Ficaremos os dois com lama até a cintura. Porque eu dei um impulso para ela subir e ao fazer isso, a força contrária me fez descer. Tá? De uma forma bem simples, então. É por isso que nós não devemos tentar interpelar por pessoas que estão em crises. Tá? O indivíduo está quebrando tudo, chutando tudo, o indivíduo está numa ideação suicida, o indivíduo está numa depressão pesada, não vá lá sozinho. Vá amparado, peça ajuda, harmonize, porque senão pode acabar você voltando pior do que entrou. Tá? Quando então nós temos essa proteção, o meio não interfere. Eu posso doar, mas eu não preciso receber em troca. Mas quando se trata dessa osmose, e você, por exemplo, está numa fila de um banco, eu falei de uma pessoa conhecida, mas você está numa fila de um banco, e aí entra um cara que está totalmente desequilibrado, cantando alto, falando alto, ou então fazendo piadinha, aquilo começa a te deixar para baixo. Nisso está havendo uma troca. O meio dele, que é mais denso em energias negativas, começa a trocar com o seu, que está em energias positivas. Por isso não é coincidência quando você percebe assim, quando as pessoas falam, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É verdade, porque quanto mais eu rezo, mais iluminado eu fico. E quanto mais iluminado eu estou, mais eu vou atrair aqueles que estão na sombra. E parece que a pessoa, quando começa a fazer o bem, tudo começa a dar errado. O cara fala, eu bebia, eu fumava, não dava nada errado. Eu comecei a frequentar centro espírita, bati o carro, roubaram minha casa, e é verdade, porque você começa a se ligar com outras energias. Quando você está com uma energia negativa,
O indivíduo com energia negativa não tem por que se aproximar de você para vampirizar nada, porque você não tem nada que ele queira. Eu não estou falando do indivíduo consciente, o bandido que quer o teu carro. Eu estou falando do espírito que age no inconsciente desse indivíduo e o leva a buscar o crescimento, porque nós temos a lei do crescimento, nós temos a lei da evolução. Querendo ou não, nós evoluímos. Então essa lei se transforma em uma força substancial dentro de nós. Então, à medida que nós aumentamos a nossa iluminação, é natural que aqueles que têm sombra comecem a nos enxergar na multidão e nos procurem como uma forma de se curarem. E aí, por esse processo de osmose, muitos indivíduos que chegam ao topo, ao não se precaverem, desmoronam e desaparecem do cenário. Palestrantes, escritores, que eram referências, de repente hoje não se pode nem citar o nome deles em palestras. Aqui uma outra nota do expositor. No livro dos médiuns, no capítulo 23 da obsessão, Allan Kardec coloca o seguinte, e aqui eu faço um adendo. O André Sobreiro faz um estudo sobre obsessão aqui na Rede Amigo Espírita também, sugiro que procurem. Porque ele entra mais nessa parte mediúnica, né? Um estudo sobre mediunidade e naturalmente ali tem obsessão. Entre os escolhos, né, ou as dificuldades, os empecilhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Então aqui, vamos avaliando isso aí. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, quer dizer, na prática, não é no estudo, quando eu vou atuar o espiritismo, quando eu vou enxergar-me como espírito, quando eu vou desenvolver a minha mediunidade, porque as pessoas falam, eu não tenho mediunidade. Talvez você não tenha um nível de mediunidade para trabalhar numa sessão mediúnica, mas você tem um nível de mediunidade mínimo para dar um passe, para fazer uma oração, para ajudar no suporte numa fluidoterapia. Quem acredita que não tem nada disso está fugindo da responsabilidade, né? E se esconde através daquelas manifestações de eu sou uma pedra para a mediunidade. Não, ninguém é uma pedra, tá? Pela intuição, pelo sonho, sempre vai haver uma forma de você se comunicar, sempre vai haver uma forma de você elaborar e crescer espiritualmente também. Quando você tenta fazer isso, naturalmente você vai encontrando os empecilhos citados aqui por Kardec. Domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Isto nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Portanto, nem todos os espíritos inferiores são obsessores. Alguns só sofrem mesmo. Tá? O espírito é inferior, né? Tira essa visão maniqueísta de anjo e demônio. Não existe anjo e demônio, tá? Existe superior e inferior pelo grau de evolução natural, do tempo que andou, das escolhas que fez, tá? E das renúncias e sacrifícios que se permitiu fazer também. Então, por pior que seja a imagem que você possa ter de uma situação, o que está ali é o espírito em sofrimento. Da mesma forma que um bandido coloca a arma na cara do cidadão para que ele sofra com o terror, esse indivíduo não passa de alguém que está aterrorizado reproduzindo o que viveu. Vai pagar por isso? Vai pagar caro. Mas não é um demônio incorrigível. Ele vai ter uma oportunidade que talvez não seja nessa vida, talvez ele desencarne ainda matando e dando risada, mas em dado momento ele vai ter uma oportunidade de chegar onde estamos. Da mesma forma que nós chegaremos onde aqueles que admiramos estão agora. Porque o espírito bom nenhum constrangimento inflige. Ele aconselha, combate a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. E este retirar-se para alguns pode ser um constrangimento. E aqui eu falo com propriedade, porque isso aconteceu comigo.
em dado momento, quando eu comecei com o ciclo de palestras, era muito difícil, né? Precisava de muito material escrito, eu levava muitas folhas, ainda não dominava o uso do data show, isso em torno de 2008. Não fazia o uso do data show e de repente eu comecei a pegar confiança. Comecei a perceber que eu dava conta de fazer as palestras, que era muito bom, e em dado momento não preparei. Falei, eu vou ir com os meus conteúdos, eu vou chegar no lugar e eu vou dar uma palestra espontânea para ver como sai. E naturalmente foi horrível, porque aquilo foi uma fascinação. Né? Eu comecei a achar que eu era bom demais para ser verdade. Eu comecei a achar que eu não precisava de preparo, que eu tinha os materiais. Os primeiros 10 minutos da palestra eu só gaguejei. Não conseguia concatenar pensamentos, não conseguia conduzir a plateia, não conseguia conduzir o discurso para um local positivo. E ao mesmo tempo em que eu tentava falar com a plateia, eu tentava mentalizar o que está acontecendo, o que está acontecendo. E aproximadamente após uns 10 minutos eu ouvi. Eu parei um pouco, fingindo que eu estava lendo o papel, e eu recebi uma intuição. Você quer continuar sozinho ou vai ter a humildade de aceitar ajuda? Aí doeu. Não é humildade de aceitar ajuda, amigo, é desespero, eu preciso de ajuda. E aí, a partir dali, a palestra foi ótima. Ali foi um divisor de águas para o Vitor, porque eu percebi que não importa o quanto eu tenha de conhecimento, não importa o quanto eu me sinta seguro, eu sempre tenho que estar preparado para um evento. E a partir dali, se eu tiver que falar para 4 pessoas ou para 4.000, eu vou me preparar da mesma forma. Isso não é demagogia, isso não é hipocrisia. Bastou uma vez. Há alguns, eu estou citando isso para trazer isso aqui, ó. Se não os ouvem, retiram-se. Algumas pessoas consideram isso como uma punição dos espíritos superiores, mas não é um respeito. Bom, se você não quer me ouvir, eu vou respeitar o seu livre-arbítrio e não vou ficar aqui te incomodando. Pode ir. E aí alguns pensam, eles estão me punindo. Não, não é punição. Né? Espírito superior nunca te pune. Espírito superior te educa através do respeito pela tua escolha. Se você escolhe fazer o mal, se você escolhe se arrebentar, ele respeita isso, deixa você fazer o mal, deixa você se arrebentar e depois é o primeiro que está lá para te acudir quando o desespero te fizer retomar os caminhos. Né? Então a hora que você fala, não, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, aí eles retornam, porque eles não guardam mágoa. Diferente dos inferiores, que esses ficam presos, né? E não aceitam quando são tirados. Se você falar para o espírito superior, se retira da minha casa, eu não te quero aqui, você fere o ego, você fere o orgulho dele, e aí é que ele fica mesmo. E o que ele vai querer é tirar você da sua casa, ao invés de respeitar a sua decisão. Aqui uma imagem que ilustra bem, tá? Um indivíduo obsediado, tomando uma cerveja num bar. E aqui eu não sei quem falou, deixa eu retomar. Ah, não, nossa, aqui tem uma pergunta ótima. Tem um monte ótima, né? Se desse para trabalhar com todas. Aqui. Mariana Ramos. Se uma pessoa se afunda um pouco ao ajudar o outro, como fica o fim do dia de um psicólogo depois de um dia de trabalho? Depende. Se ele for um psicólogo autossuficiente que não faz terapia, que não busca crescer, ele depois de um tempo adoece. E aí ele começa a tratar os clientes com não, verdade. Não, mas e não dá feedback, não retorna, a pessoa fica indo 10 sessões em terapia e sente que não está mudando nada, o psicólogo dispersa, fica olhando no relógio, esse é o sinal de um psicólogo adoecido. Tá? Quando o psicólogo tem a consciência de que o trabalho dele é estar presente no momento daquela pessoa, aí ele toma algumas decisões que são um pouco drásticas. Né? Eu particularmente optei por não atender mais que 8 pessoas por semana, porque isso dificulta muito a minha conexão para que eu consiga realizar esses estudos, para que eu consiga montar as palestras, para que eu consiga estudar as coisas que eu preciso. Então, mas eu sei que existem profissionais que atendem 40 pessoas por semana. Talvez eles tenham uma habilidade mental maior que a minha, mas de forma geral, se tivesse que atender 40 pessoas por semana, eu ficaria doente no primeiro mês. Tá? Tem que ter humildade. O psicólogo é a pessoa que mais precisa de terapia,
mas o ponto principal que o ajuda a não adoecer é que ele é neutro com relação ao indivíduo. Ele não é, eu não sou o pai do meu cliente, então eu não preciso ficar me defendendo dos ataques dele, porque para mim não são ataques, são apenas projeções para que eu entenda como funciona a mente dele. Um psicólogo que não tem paciência, um psicólogo que atrasa, que não é pontual, que vive com a agenda lotada, trabalhando em função do dinheiro, é uma pessoa adoecida. A Silvana diz que quando não está bem, ou está em um ambiente pesado, coloca uma palestra e eleva o pensamento, e isso a ajuda muito. Com relação a esse ambiente pesado, sim, porque tem essa imagem deste ambiente pesado. Por isso que quando você se passa perto de um bar, já é pesado. Para a mulher, pior ainda, né? Se for um bar cheio de cara sem camisa na porta, ela já sabe que vai sofrer um assédio. Mesmo que ninguém fale nada, né? Ela sente que estão despindo ela com o olhar. Isso é claro. Então, mas lá, olha quem está lá na porta. Lá na porta estão os espíritos superiores, respeitando a decisão desse indivíduo de beber. Bebeu tanto, frequentou tanto o bar, que começou a fazer amizade e agradar aos espíritos alcoolistas, que agora bebem com ele. Quando ele mudar dessa posição, largar essa garrafa e pedir ajuda, aqueles superiores que estão ali na porta virão ao seu socorro, mas não vai adiantar nada se ele continuar frequentando esse bar. Isso se refere a qualquer vício que tenhamos. Tá? É uma imagem forte, é uma imagem muito bonita. Seguindo, voltando ao texto. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Nunca será demasiado, aqui para quem perguntou, como fazer então para não cair nessas armadilhas? Como fazer então para evitar esse adoecimento, essa conduta? Está aqui a resposta. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspire e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Elevação moral e renovação espiritual. Eu não me renovo espiritualmente ficando com as mesmas coisas. Eu sou espiritualmente entrando em contato com espíritos que são melhores que eu. Porque aí eu faço o processo de osmose. Tá? Você vai numa casa espírita, lá você faz um processo de osmose, mas não é os inferiores sugando você. É você no seu estágio inferior, aqueles que estão lá sendo neutralizados. Tá? Aí você toma um passe espiritual, você toma um passe energético, nesse momento estão equalizando as suas vibrações e você sai se sentindo melhor. De novo, não adianta nada se você sair dali direto para um bar, para um prostíbulo, já sair xingando todo mundo no trânsito, já sair com raiva porque vai ter que jantar na sogra, não funciona. Tá? Você fica só com um método paliativo que daqui 2 horas não funciona nada, e você vai começar a achar que o espiritismo não serve para nada e que esse negócio de passe é furada. O primeiro passo é se reconhecer, então, como alguém que precisa elevar-se moralmente e renovar-se espiritualmente. Ter a humildade. Eu sou um espírito inferior. Quando eu chego na casa espírita, eu não estou indo lá emanar luz. Eu estou indo lá levar minhas trevas para tentar trazer um pouco de luz de volta. E aí, nisso, eu vou ficando um pouquinho melhor a cada vez. Aqui ainda no livro dos médiuns, no capítulo 23, da obsessão. O item 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. E o 253. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. O que eles estão dizendo aqui? O que Allan Kardec está dizendo aqui? Primeiro, são as nossas imperfeições morais que transformam
produzem obstáculos à nossa libertação. E essa libertação da obsessão não é só do espírito obsessor, é do seu vício, é do seu comportamento, é do seu exagero, da sua compulsão, da sua ansiedade, que você fala, eu vou fazer diferente hoje e amanhã faz igual, que você quer tentar fazer uma coisa de outra forma, mas acaba repetindo a mesma. E cumpre, todavia, não se atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da improvidência. Então, quer dizer, nem tudo é obsessor, algumas coisas sou eu mesmo. Tá? Às vezes o meu obsessor sou eu, o meu obsessor é o meu vício, o meu obsessor é a minha teimosia, o meu obsessor é a minha arrogância, a vaidade. É isso que me impedem de crescer. E eu fico preso a elas, em função das minhas imperfeições morais. Eu sou vaidoso porque eu acho que o outro tem que me admirar. Porque eu sou arrogante porque eu penso que eu sou melhor do que os outros. Isso é uma imperfeição moral. Tá? O indivíduo moralmente perfeito é aquele que não julga para não ser julgado, é aquele que ama o próximo como a si mesmo, é aquele, em outras palavras, que segue à risca o que foi sugerido por Cristo. Sugerido, não imposto. Voltando ao texto, introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração constituem terapias avançadas, com seus efeitos vibracionais positivos, em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Esta encerra a pergunta, porque perguntaram de reiki, perguntaram de meditação, perguntaram como fazer para se reequilibrar pela prece. Tá aí, ó. Introspecção, ou seja, olhar para si mesmo, inspecionar a si mesmo, olhar para dentro, parar de ficar olhando para fora, e eu, né? E o que tem de mim nisso? Bom, aquele indivíduo está apontando arma para o outro. E que armas eu estou apontando? Talvez a minha arma não seja um calibre 38, mas seja uma palavra mais grosseira para com o meu filho. Talvez seja a falta de elogio com a minha esposa. A pessoa chega em casa, arrumou o cabelo, passou um esmalte e o cara olha e fala, tá gastando dinheiro com esmalte. Isso talvez seja uma arma apontada na cabeça da pessoa. Isso talvez esteja matando sonhos, impedindo a pessoa de crescer. O mais importante é que tudo aquilo que me incomoda fora, me conduz a olhar para dentro. Eu faço uma análise, uma inspeção mesmo. Do mesmo jeito que você mexeria nas coisas da sua esposa se desconfiasse que ela está te traindo, acredite, tem uma parte do seu psicológico que pode estar te traindo e você tem que ir lá e vasculhar para descobrir o porquê, onde e como. E pela introspecção isso é possível. Claro que com uma ajuda externa fica mais fácil. Alegria, cultivar a alegria, né? Então, aquela coisa que eu sempre coloco aqui, mesmo que sejam coisas pequenas na sua vida, celebre. Se você não tem dinheiro para celebrar comendo uma pizza, celebre fazendo algo diferente, dê um abraço, dê um sorriso, sabe? Agradeça de alguma forma, mas compra um salgado que você não comprava, compra um negócio que você não está acostumado a comer, um cupcake, põe uma velinha em cima para celebrar o aniversário de um ano sem usar drogas. Ou então leva a tua família para jantar porque você recebeu um elogio no seu trabalho. Não se contente apenas, não fique buscando elogio só com aquelas conquistas grandiosas. Celebre a alegria, né? Fique feliz com as coisas pequenas que o seu filho faz. Promova isso no lar. Refletir, tá? Reflexão, então quer dizer, eu vou projetar essa imagem, então eu faço a introspecção, essa introspecção vai me fazer olhar o que tem ali, o reflexo daquilo que eu estou vendo, eu reflito sobre isso, cultivo ideias superiores, tá? Cultivo implica regar, o cultivo implica dar a luz certa, o cultivo implica proteger quando necessário, não é só tacar a semente no chão, não. Eu tenho que cultivar as ideias positivas, não basta só falar, pronto, agora eu não quero mais. Ela tem que ser cultivada e regada todos os dias. E oração. Constituem terapias avançadas com os seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Ao fazer essas coisas, eu equilibro o meu psicofísico e este equilíbrio para de emitir os sinais para que o meu corpo adoeça e eu naturalmente paro de adoecer
e paro de sentir os desconfortos naturais. Então aqui ficaria assim, ó, para encerrar. Essa garota, é uma imagem, tá? Para quem está no áudio aí. Esta garota é uma garota que encontrou os caminhos para não se abalar e, portanto, ela conheceu a verdade e está liberta. Ela não tem medo de passar nos lugares, ela não tem medo do ódio dos outros, porque vejam que ela tem uma conexão positiva com o alto, tá? Então aqui seria a imagem de um espírito em desdobramento, mas nós podemos trazer isso para a nossa vida, tá? Estão tentando bombardeá-la com energias negativas e malignas, mas não conseguem, porque ela tem um campo de força que é de dentro para fora. Não foi dado a ela este campo de força. Este campo de força é uma vibração natural das energias que ela produz. Então, a energia que ela começou a produzir dentro dela, essa centelha divina que ela soprou, ficou tão forte que ultrapassou os limites do seu corpo físico e cria essa proteção. Eu não cheguei a conhecer Chico Xavier, mas eu conheço pessoas que foram visitá-lo. E uma delas disse que quando ela estava a meio quarteirão da casa do Chico, ela já sentia que ela estava entrando num campo de força positivo. Ela sentiu uma energia que ela nunca sentiu antes, começou a chorar de gratidão, começou a chorar de alegria e ficou assim até chegar perto dele. Por quê? Porque a expansão deste campo protetor dele era tão grande que ultrapassava até os limites da própria casa dele, sendo possíveis de serem sentidos à distância. Se for uma pessoa com sensibilidade maior, talvez ela sinta até 1 quilômetro, 10 quilômetros, eu não sei. Mas isso aqui é a única forma de nos proteger do mal, vibrando o bem. Porque aí podem tentar fazer o que quiserem, que não vai chegar até nós, né? E pelo contrário, nós ainda vamos conseguir elevar um pouco aquelas pessoas que estão no sofrimento e na maldade. Ok? Semana que vem começaremos continuaremos no capítulo 2, mas no subitem 2.4, o ser emocional, parte 1. Deixo aqui então meu muito obrigado a todos vocês que estão aí no SoundCloud, vocês que estão na Rádio Amigo Espírita, no YouTube, vocês que estão aqui acompanhando sempre presencialmente e principalmente a Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço, por trabalhar na divulgação e fazer tudo isso sem nos cobrar nada. Muito obrigado a todos vocês, que tenhamos aí uma ótima semana, nos vemos em breve.